Olá pessoal, meu nome é Laislan Alves, eu sou arquiteta e urbanista e hoje eu vim falar com você sobre produtividade. Então, eu sou arquiteta urbanista, professora universitária e coordenadora do curso de design de interiores. Então, acumulando, três funções, três carreiras no meu segmento, a produtividade é algo muito importante para mim, Eu tenho que realmente produzir muito ao longo do meu dia, das minhas horas dedicadas ao trabalho, para que eu dê conta de cumprir com eficiência e com qualidade, nas minhas três demandas profissionais, que é na arquitetura, eu tenho um escritório de arquitetura, na área da docência, como professora, preparar aula, conteúdo para passar para os meus alunos, e ainda na coordenação de curso, onde eu tenho que lidar com alunos e professores, e saber, assim, relacionar com pessoas, resolver problemas e demandas e ainda tornar o curso o melhor possível, certo? Mas bem, isso eu só quero dizer, só estou ilustrando mesmo para vocês entenderem que esse assunto que eu venho falar aqui com vocês, eu tenho que realmente ter um bom domínio sobre isso, porque na verdade, além de ter a minha formação acadêmica, ter o meu conhecimento sobre ambientes de trabalho da formação acadêmica, eu tive que experimentar isso na prática, Porque eu fui descobrindo que o ambiente de trabalho, onde eu ficava, trabalhando mesmo em home office, estava influenciando muito na minha produtividade, E muitas vezes isso acontece, As pessoas, elas acabam notando que o dia não rendeu muito, que não fez tudo o que esperava, mas não sabe que isso está relacionado ao espaço onde ela está trabalhando. Então, quando eu falo sobre ambiente de trabalho, eu estou me referindo a ambiente físico mesmo, tá? Porque ambiente de trabalho, a sua influência na produtividade pode estar relacionada à parte da psicologia, entre outras. Mas, eu tenho como contribuir aqui para vocês sobre o espaço físico, certo? E hoje eu vou trazer cinco dicas valiosas que são fundamentadas e que, na verdade, são dicas fáceis, de serem executadas, tá? Nada de coisa assim que vai ter que ter um grande investimento, nada disso. Então, me acompanhe, tá? Para essas 5 dicas valiosas que eu venho trazer aqui para vocês, que eu adquiri, além da minha graduação, no meu curso, no meu trabalho, também na prática, na experiência prática, que é muito importante. Então, ao fim dessas 5 dicas, eu vou estar lançando um desafio que vai fazer parte dos 30 desafios, Um dos 30 desafios que vocês estão fazendo nessa mentoria, nesse treinamento com a Natasha, que é essa profissional que eu super admiro, tá? E já parabenizo todos que estão aqui participando desse grupo. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com as vidas, com a carreira de vocês transformadas, tá bom? Então, bem, o ambiente onde nós trabalhamos, ele tem que ser muito agradável, porque normalmente é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, certo? Dedicamos muito tempo ao trabalho. Então, esse ambiente, esse espaço, ele tem que ser adequado e apropriado para o que você faz. Então, assim, nós somos como esponjas mesmo, sabe? Que nós absorvemos tudo que está ao nosso redor. Isso pode parecer, assim, que não tem tanta razão, mas eu te desafio mesmo a testar e a analisar o seu ambiente de trabalho e após aplicar essas 5 dicas que eu vou passar para você, eu tenho certeza que você vai notar a transformação e como isso influencia, como isso tem um poder de aumentar a sua produtividade, tá bom? A sua produção final ao longo do seu dia, certo? A primeira dica que eu venho passar para você hoje é sobre a iluminação. A iluminação do seu ambiente de trabalho, ela precisa ser muito boa. Porque um ambiente mal iluminado, ele pode causar tensão nos olhos, tá? E o melhor tipo de iluminação para o ambiente de trabalho é a iluminação natural. É a iluminação provinda do sol. Pois, assim, estudos apontam que a iluminação natural, ela ajuda a reduzir o estresse,
a reduzir a ansiedade e, além disso, ela aumenta a criatividade, aumenta a sua moral, o seu bem-estar. Além disso, né, essa luz solar regularmente, né, recebida regularmente, ajuda a regularizar os nossos relógios internos e produzir também a serotonina, né, que é um hormônio responsável, né, por nos ajudar a manter concentrados, né, que é algo muito importante para o aumento da produtividade. Então eu vou falar aqui sobre o melhor posicionamento da sua mesa de trabalho próximo a um ambiente, a um local que recebe a iluminação natural. O melhor posicionamento é sempre ao lado de uma porta ou de uma janela. Quando eu digo ao lado, é perpendicular. Nós não podemos posicionar a nossa mesa de trabalho de modo que fiquemos de frente para a janela, porque causa ofuscamento nos olhos. Também não podemos ficar de costa, né, para a porta ou para a janela, porque ela pode causar reflexo sobre o seu monitor, né, a sua tela e do seu computador, dificultando a leitura. Então, sempre ao lado de uma porta ou de uma janela, tá? Posiciona bem a sua mesa lá. Mas, Laisla, olha, não tenho nenhum ambiente aqui em minha casa, no meu apartamento, que é possível de posicionar a minha mesa de trabalho por perto, né, de uma porta ou de uma janela. Então, qual é a minha dica? Faça pausas, né, no seu trabalho e nesses momentos de pausa, busque ir para um local e receber ali, né, ficar exposto à luz solar nesse momento de pausa. Faça isso, experimente, que você vai ver o quanto isso vai aumentar a sua produtividade, a sua criatividade. E esta é apenas a primeira dica. A segunda dica, ela está relacionada às cores do seu ambiente de trabalho, pois a teoria das cores afirma que as cores elas podem influenciar muito em nosso psicológico, certo? E como exemplo disso, eu vou citar um clássico aqui, que é o McDonald's. As cores vermelho e amarelo, que são predominantes, né, nos espaços do McDonald's, eles têm a função de estimular o nosso apetite, né, fazendo com que os usuários daquele espaço sintam mais desejo, mais vontade de comer. Então, eu vou aqui dar, né, 2 dicas de cores que vocês devem considerar, não apenas na pintura do espaço, né, porque isso às vezes é muito mais difícil de interferir, mas nos objetos que você dispõe, na decoração do seu espaço mesmo, tá? Então aqui, a primeira cor indicada para ambiente de trabalho é a cor azul. O azul, ele estimula o pensamento, aumenta a concentração, até mesmo o sentido da comunicação. Então é uma cor assim, ideal para a sua decoração, para os elementos de tonalidade no seu espaço de trabalho. A segunda cor indicada é o verde. O verde, ele é equilíbrio, né? É neutralidade. Então, o verde, ele vai te manter ali focado, equilibrado e ainda assim, deixar o ambiente de trabalho menos cansativo, certo? Além disso, né, eu disse de 2, mas além disso, o amarelo, ele é interessante, é uma cor legal para quem trabalha com o processo criativo, porque o amarelo ele estimula, né, a criatividade, o alto astral, mas tem que ter muito cuidado com a tonalidade do amarelo que você utiliza. Então, quando eu falo de cores, pessoal, eu não consigo mudar a pintura do meu espaço, meu apartamento, meu escritório, não tem como mudar a pintura, mas eu falo mesmo de decoração, de pequenos objetos que você coloca lá no seu espaço, que devem sim estar dentro dessas cores, porque elas estimulam e elas influenciam, aumentando a sua produtividade, seu bem-estar no ambiente de trabalho, certo? A terceira dica que eu vou passar para você é a dica que eu julgo mais importante, tá? Que é a ergonomia no seu espaço, nos seus equipamentos de trabalho. Então, o que quer dizer ergonomia? Ergonomia é a postura adequada, é como configurar a nossa mesa, a nossa cadeira para que o nosso posicionamento durante as horas de trabalho esteja correto, evitando que tenhamos, né, futuramente que
causone alguma lesão, algum problema de dor na coluna, entre outros que podem acontecer, que acontecem sim, porque já aconteceu comigo. Então, investir em uma mesa de trabalho adequada, com altura adequada, em uma poltrona ergonômica, é muito importante, tá? Mas, primeiramente, você precisa analisar e saber qual deve ser as alturas, as medidas ideais para você. E isso não é um padrão, isso está relacionado ao seu tamanho, à sua estatura, tá? Então, eu vou trazer aqui, eu vou mostrar uma gravação de um site que a gente consegue calcular online mesmo qual é a altura ideal para a nossa mesa, a altura ideal para o assento, para o apoio do antebraço, baseado na sua altura. Então, são medidas adequadas e apropriadas para você, e não uma medida padrão, certo? Eu vou mostrar aqui como se usa e lá também tem várias dicas. Entrei aqui no site para mostrar para vocês, é o blitzresults.com. Então é nesse site que nós conseguimos calcular online a altura correta para a mesa e a cadeira do nosso ambiente de trabalho. Então aqui nós vamos inserir, tá, o nosso tamanho em centímetros. No meu caso já tá até aqui, porque eu sou muito baixinha mesmo, 1,57. No momento de trabalho eu não uso sapatos altos. Se você usa, coloque sim. Então, vou em calcular. Ok. Então, aqui aparece já todas as medidas indicadas, as medidas corretas para a altura da minha mesa, da minha cadeira e do meu apoio de braço. Então, a partir dessas medidas aqui, que são configuradas a partir da sua altura, você pode estar fazendo os ajustes necessários nos seus móveis, né, na sua mesa e na sua cadeira. E atender essas ergonomias é muito importante. Além disso, esse site aqui também tem várias dicas sobre ergonomia, né, explicando qual a melhor postura, como sentar corretamente. E vale a pena conferir, tá bom? E fazer o cálculo da altura ideal para os seus mobiliários do seu ambiente de trabalho, certo? A quarta dica é sobre como organizar a sua mesa de trabalho. Mantenha em sua mesa de trabalho apenas as ferramentas necessárias para o desenvolvimento da atividade, né? O desenvolvimento daquilo que você estiver fazendo. O restante você deve guardar em gavetas, tá? Esconder mesmo para evitar distrações. E esses materiais, esses produtos como caneta, caderno, livro de anotações, devem estar ao alcance da sua mão. Imagine um painel de uma aeronave. Imagine a sua mesa com um painel de uma aeronave, onde você deve estar, né, acessível ao toque, né, do que for necessário mesmo, apenas do que for necessário, até mesmo para evitar distração. Porque se você tem ali outras coisas que você não vai precisar, aquilo te distrai, você fica, né, querendo organizar, olhando para aquilo. E outra dica é manter sempre à esquerda, tá, a pilha de papéis, o que você realmente precisa manter ali na sua mesa. E à direita você vai deixando livre, você só vai trazendo para a direita o que você estiver usando no momento, tá certo? E sobre objetos pessoais, você pode deixar alguns objetos pessoais na mesa sim, isso até ajuda a inspirar, a dar um ânimo, né, no seu ambiente de trabalho, como fotos, mas limite isso apenas a 3 itens, né? Eleja aí 3 itens que você gostaria de ter na sua mesa, um objeto pessoal, no mínimo, no máximo 3 itens, e coloque ali próximo de você, tá? Porque também ajuda a estimular. Mas manter um ambiente bem organizado, uma mesa de trabalho bem organizada, ajuda a otimizar o tempo, a aumentar a sua praticidade e esconda, remova, guarde tudo aquilo que não for necessário e deixe para usar no momento em que você for precisar, tá bom? Essa é a quarta dica, que também é muito importante. A quinta e última dica, mas não menos importante, tenha sempre plantas no seu ambiente de trabalho. Eu sei que isso pode parecer bobeira, mas sim, estudos, né, fundamentados
realmente mostram que as plantas, elas são capazes de estimular e aumentar a nossa produtividade, tá? Além disso, existem algumas espécies que limpam o ar, né, deixando o ambiente mais fresco e tudo mais. Mas se você talvez não sabe cuidar de planta, não se preocupe. Existem as espécies, né, que requer menos cuidado. Por exemplo, uma espécie que eu super indico, né, que também tem que ser uma espécie adequada para um ambiente fechado, é a lírio da paz. Ela é uma plantinha que quando você, né, tem que fazer a rega nela, para não esquecer da rega mesmo, ela acaba murchando, baixando, né, a florzinha. Aí você percebe aquilo, você vai lá, molha. Então, assim, você torna o seu ambiente de trabalho mais agradável. Você tem ali, né, uma espécie viva para te acompanhar, para estar adequando o seu trabalho, mesmo as suas emoções, ou então até mesmo uma vista verde, né? Você ter uma janela, uma porta voltada para um espaço de natureza, isso também é muito interessante, se for possível, tá? Outras espécies é o cacto, a babosa, enfim, muitas outras, mas ter uma plantinha aí, um verdinho, um toque verde no seu espaço de trabalho é sim muito interessante, muito importante, que você vai experimentar e vai me dizer se realmente funcionou, se trouxe, né, se tornou seu espaço mais agradável ou não. Pessoal, eu preciso finalizar esse vídeo, né? Senão vai ficar muito extenso. Mas assim, se fosse para falar, a gente ficaria aqui horas e horas falando sobre ambiente de trabalho. Ainda falta falar sobre temperatura adequada, né? Sobre sonorização. Então, assim, eu tenho muito a contribuir sobre isso, sobre como adequar seu ambiente de trabalho e assim, até mesmo fazer, né, um projeto, se necessário. Então, eu estou à disposição. Eu vou deixar aqui os meus contatos, tá? Vai passar aqui para você ver os meus contatos de WhatsApp, meu contato do Instagram, que é uma rede social que eu estou, né, tentando fortalecer. E assim, tenho muito para contribuir mesmo. Eu posso transformar o seu ambiente de trabalho de modo que isso aumente a sua produtividade de maneira eficaz de verdade, a sua praticidade, o seu desenvolvimento no ambiente de trabalho mesmo. Então, assim, eu só explanei mesmo algumas dicas, mas eu tenho que deixar aqui agora o meu desafio para você. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas. Eu quero que você observe, analise o seu espaço, onde é que você está trabalhando, analise se você atende a esses 5 critérios que eu passei aqui para vocês, né? O critério, primeiramente, da iluminação do seu espaço, tá? Sobre as cores que você tem no seu espaço, analisa como está esse ambiente e faça uma lista. Você vai fazer uma lista com os itens, o que você precisa adequar, como melhorar, baseado nesse conhecimento que eu trouxe aqui para você hoje. Então, você vai criar essa lista e você vai estar adaptando, fazendo essas alterações aos poucos, né? Eu sei que às vezes não é possível atender todos esses critérios de uma hora para outra, apesar de que são coisas fáceis de solucionar, de mudar aí no seu espaço, mas crie essa lista e esse vai ser o seu desafio. E eu garanto que, a partir do momento que você aplicar todas essas 5 dicas no seu espaço de trabalho, você vai aumentar a sua produtividade, você vai aumentar, né, a eficiência no momento em que você estiver trabalhando, que você estiver estudando, e isso, consequentemente, vai impulsionar a sua carreira profissional. Então, eu sou Laisla Alves, arquiteta e urbanista, e foi um prazer compartilhar um pouco do meu conhecimento com você. Me siga lá no Instagram, que eu estou sempre postando dicas, que eu estou sempre falando um pouco mais, trazendo conhecimento da minha carreira, da minha área da arquitetura, e ensinar para mim é um prazer. Afinal, eu sou professora, eu sou docente e continue firme, né, nesse treinamento com a Natasha. Agradeço a Natasha pela oportunidade de estar aqui. Um beijo e até mais.